Nos últimos 2 episódios, nós fizemos uma escavação arqueológica na sua carreira. No primeiro, diagnosticamos a dor da tirania do bom profissional. No segundo, desmantelamos o mito da meritocracia e revelamos a verdade brutal. O jogo corporativo não é uma escada. É um tabuleiro de xadrez. Você entendeu as regras. Entendeu que o seu valor não é medido pelo seu esforço, mas pelo seu impacto percebido e pelo custo da sua substituição. A pergunta que ecoa agora, carregada de ansiedade e esperança é: e agora? O que eu faço com essa verdade? Hoje vamos responder essa pergunta. Esse não é um episódio sobre frases mágicas, é um episódio sobre arquitetura de valor. Vamos construir a ferramenta que transforma a frustração em convicção. Hoje, vamos forjar o seu dossiê de valor. Mas antes, um aviso crucial, uma lei pétrea da soberania. Essa ferramenta não é uma arma de ataque, é um espelho. O seu primeiro e mais importante propósito é te mostrar a verdade nua e crua sobre o seu valor real. Usá-la sem a devida preparação e autoavaliação honesta não é ousadia, é irresponsabilidade. E a irresponsabilidade no jogo corporativo sempre termina em xeque-mate. Para você. Eu sou Felipe Souza e no TT Lifestyle Financeiro nós travamos a batalha mais importante para sua riqueza, a que acontece dentro da sua mente. Eu te entrego as ferramentas para você vencer a autossabotagem, organizar suas finanças e construir a vida que você merece. Vamos à luta! A ideia de forçar o seu chefe a te dar um aumento soa agressiva. E se você for para a batalha desarmado. A verdadeira força a que força uma conclusão favorável não vem da confrontação, mas de uma preparação tão meticulosa que o resultado desejado se torna a única conclusão lógica. Essa preparação se materializa no que chamo de dossiê de valor. O dossiê de valor não é um currículo, é um caso de negócios. É a sua auditoria interna que prova, em números, o retorno sobre o investimento ROI que a empresa tem ao te manter na folha de pagamento. A construção desse dossiê é a parte mais importante de toda a sua estratégia de carreira, e ela se baseia em 3 pilares. Pilar número 1, da tarefa ao impacto quantificado. O erro do bom profissional é listar atividades. O soberano de carreira mede impacto. Você precisa traduzir cada responsabilidade sua para a linguagem universal dos negócios, dinheiro. Vamos usar um exemplo prático. Imagine o Daniel, um analista de marketing. No seu dossiê, ele não escreve gerencio campanhas de e-mail. Ele escreve sobre a receita. A campanha do e-mail do produto X, que eu otimizei com testes A/B, gerou um aumento de 5% nas vendas online no último trimestre. Isso em números representa R$150 mil de receita adicional que não existiria sem minha intervenção direta. Sobre custo. Ao renegociar o contrato com a nossa ferramenta de automação de marketing, identifiquei e eliminei redundâncias que resultaram numa economia anual de R$80 mil para o departamento. Ou sobre risco. Eu notei que a nossa base de contatos não tinha um protocolo de backup, um risco que, em caso de falha, poderia paralisar nossas vendas por semanas com um custo potencial estimado de R$500 mil. Eu pesquisei, propus e implementei uma solução de backup automatizado que mitigou 100% desse risco. Percebe a diferença? Daniel parou de falar sobre o seu esforço e começou a falar sobre o dinheiro dele, o chefe. Qual o seu maior medo na hora de negociar o seu valor? Ouvir um não? Ou não se sentir merecedor de pedir? Mas aqui entra a parte mais importante e perigosa desse processo. A honestidade radical. E se eu fazer esse exercício
você perceber que seus impactos são difíceis de quantificar ou que, honestamente, eles são baixos. A maioria dos profissionais entra na reunião de avaliação como quem entra em um tribunal para pedir por clemência. Isso é um erro estratégico. Você não está lá para pedir um aumento. Você está lá para apresentar um relatório de performance do investimento que a empresa fez em você. A sua postura não deve ser de esperança, mas de clareza. Não é sobre o que você merece, é sobre o retorno que você gera. Mude o frame e você muda o seu jogo. Mas e se o seu dossiê de valor está vazio? Ele cumpriu a sua função mais importante. Ele te deu um diagnóstico de realidade. O sinal não é para marcar uma reunião. O sinal é que você, nos próximos 6 meses, precisa mudar a forma de trabalhar. Precisa proativamente se voluntariar para projetos que tenham impacto quantificável. Precisa parar de apenas cumprir tarefas e começar a caçar problemas caros para resolver. O dossiê de valor, antes de ser uma ferramenta de negociação, é o seu plano de desenvolvimento pessoal. Usá-lo sem dados é como um exército marchar para a guerra sem armas, é suicídio. E aqui vai o pilar 2, alinhamento estratégico. O seu impacto só tem valor se ele estiver alinhado com o que o seu gestor valoriza. Então descubra, qual é a maior dor de cabeça dele? Qual a métrica que o tira da cama de manhã e o impede de dormir à noite? Se o seu dossiê prova que você é a aspirina para a maior dor de cabeça dele, a conversa muda de nível. E é aqui, nesse momento de preparação, quando você tem os dados na mão, mas ainda hesita, que a verdadeira batalha acontece. Imagina o corredor do escritório. Você está caminhando em direção à sala do seu chefe. O dossiê de valor está impresso na sua pasta. O carpete parece abafar o som dos seus passos. E a crença primordial, o roteiro financeiro da sua infância, começa a gritar. Quem você pensa que você é? Isso é arrogância. E se ele ri de você? É a voz do medo disfarçada de prudência. Você sente a sua garganta secar, o coração batendo na base do pescoço. As suas mãos segurando a pasta estão frias e úmidas. É a fisiologia da ameaça. Você percebe um desejo quase irresistível de dar meia volta e dizer a si mesmo, deixa pra lá, não é a hora certa não. É a sua experiência subjetiva do medo da rejeição. Você imagina a cena. Ele olha os números, levanta uma sobrancelha e diz, não. A porta se fecha e você volta para sua mesa menor do que antes. O medo da rejeição é um medo de morte social, uma ameaça à sua sobrevivência no grupo. A vergonha de ser visto como arrogante ou presunçoso ameaça o seu status e o seu sentimento de pertencimento à família corporativa. Mas o seu neocórtex agora tem dados. Ele tem um dossiê. A lógica do seu valor é a única arma capaz de confrontar o pânico do seu cérebro emocional e reptiliano. E é nesse exato momento que chegamos à reviravolta final. Por semanas você constrói um dossiê com seus resultados, quantifica seu impacto, prepara seus argumentos, achando que essa é a sua arma para a reunião com seu chefe. A reviravolta é essa. Essa arma não é para ele, é para você. A negociação mais difícil e mais importante não acontece do outro lado da mesa, acontece no espelho. Acontece com aquela voz interna que diz que você não é bom o suficiente. O dossiê é a prova irrefutável que cala essa voz. Quando você entra naquela sala, a negociação na verdade já acabou, você já venceu. Se você fosse quantificar em uma frase o maior impacto e não a maior tarefa, o maior impacto que você gerou no seu trabalho esse ano, qual seria?
Qual é o seu número? Não o número que você acha que merece, mas o número que você precisa para financiar sua vida e seus objetivos de paz. Se você entra em uma negociação sem saber exatamente quanto custa a sua vida, quanto você precisa para sua reserva ou qual o valor do seu próximo grande objetivo, você está negociando no escuro. Qualquer oferta parecerá boa. Qualquer não parecerá o fim do mundo. A sua força na mesa de negociação não vem da sua coragem. Vem da clareza absoluta dos seus próprios números. Sem isso, você não está negociando o seu valor. Está apenas leiloando a sua ansiedade. Hoje eu te entreguei a arma e o manual de instruções, o dossiê de valor. A ferramenta que transforma esforço em impacto e esperança em convicção. Mas toda arma precisa de um alvo. Todo comandante precisa de um mapa do território pelo qual ele está lutando. A pergunta que encerra essa série é: você está preparado para uma batalha, mas sabe pelo que você está lutando? Qual que é o valor da sua paz? Qual é o preço da sua liberdade? O que você vai construir com esse novo poder que você reivindicou? É uma pergunta que só um diagnóstico profundo e honesto pode responder. E se você está pronto para construir o mapa do seu império, inscreva-se no Tetelestai Financeiro, pois a jornada pela soberania está apenas começando. Você aprendeu a filosofia e a estratégia para comandar o seu valor. Agora você precisa do seu diagnóstico pessoal. Você precisa do seu porquê inabalável. O Raio-X Financeiro é a ferramenta que vai te dar clareza sobre os seus números e seus objetivos de orgulho, para que você possa, finalmente, lutar as batalhas certas pelos motivos certos. Clique agora no link da descrição para entrar para a próxima turma com vagas limitadas do Raio-X Financeiro e comece o seu diagnóstico e a sua transformação. A sua realidade financeira é um reflexo de quem você acredita ser. Mude a crença e você mudará a sua realidade. Até a próxima batalha, soberano. Eu sou Felipe Souza e esse é o Tetelestai Financeiro.